Olá a todos, eventuais com Antônio Budal, trazemos sempre algumas informações que já foram em programas noticiosos aqui na TV 1000, porém agora com um pouco de mais tempo, levamos aí com riqueza de detalhes todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui na TV 1000. Muito pouco se falou ou se fala da ionosfera do Brasil, uma das camadas aéreas que envolve o entorno da Terra, a qual normalmente se localiza entre 60 a 1000 km de altitude, e estranhamente em períodos indefinidos em nossa região, mais precisamente na colônia Dona Júlia, Paula Freitas, Paraná. Em determinados períodos, essa camada ionosférica cai bruscamente, segundo pesquisas e registros já realizados, próximo de apenas 25 a 30 quilômetros de altitude, surgindo na década de 70 a 80 estudos da denominada anomalia geomagnética brasileira, razão de intensos estudos, tendo à frente a Força Aérea Brasileira, que instalou no referido local, ainda o existente até hoje, porém paralisado, campo de pesquisas geofísica Major Edsel de Freitas Coutinho, onde na época alguns técnicos civis e militares utilizaram para a pesquisa a idealizada sonda ionosférica do Instituto de Atividades Espaciais do Centro Técnico Aeroespacial da Aeronáutica Brasileira de São José dos Campos, em parceria com a Force Cambridge Research Laboratories USA, ou seja, parceria do Brasil com a Força Aérea Americana. Localizado aqui em Paula Freitas, exatamente na colônia Dona Júlia, a existência de um campo de pesquisa, o qual nas décadas de 70, 80, ali por ali, houve então as pesquisas da camada da ionosfera. Projeto aí, vamos dizer, pioneiro, através da Força Aérea Brasileira, do CTA, Centro Tecnológico Aeroespacial, lá de São José dos Campos, aqui em nossa região. Projeto o qual teve seu andamento para essa pesquisa da camada da ionosfera, ao qual nessa região, mais ou menos, ela dá uma sensível caída, uma queda. Então um estudo, inclusive também em convênio com os Estados Unidos, o qual naquela época, década de 70, 80, veio para cá alguns americanos também, em conjunto parceria, para acompanhar também esse trabalho desse projeto. Que existe uma outra sonda lá na Groenlândia, só que ela é suspensa com balões meteorológicos, o qual faz a pesquisa também da camada, que não é tão sensível quanto aqui. O atual prefeito de Paula Freitas, Valdemar Capelletti, falou à nossa reportagem sobre esse assunto pouco divulgável, sugerindo uma possível destinação para este local que está desativado já por várias décadas. Tomei conhecimento assim que me estabeleci em União da Vitória, foi em 1985, né, já existia esta área da aeronáutica, onde ali seriam desenvolvidas pesquisas importantes, né? E nós temos acompanhado e visto de que está sem utilização esta área toda, a aeronáutica não se estabeleceu aqui, permanece ainda aí como proprietária da área, e nós até numa reunião da Unsulpar discutimos isso, quando foi discutido a questão da construção do presídio regional aqui de União da Vitória. Nós sabemos da importância que tem da construção desse presídio, haja visto que os recursos já estão disponibilizados para a construção, e de que a União da Vitória haveria uma rejeição por parte de alguns munícipes com relação à construção, e numa reunião da Unsulpar até fiz esta colocação de que seria, quem sabe, propício construir este presídio nesta área de terra da aeronáutica, que é na divisa entre Paula Freitas e a União da Vitória e bem próximo da BR-476. Portanto, ali temos uma área de terra estimada em 10 alqueires, que caberia com certeza a instalação desse presídio regional, e nós temos então dito na reunião da Unsulpar da possibilidade de se fazer essa negociação com a aeronáutica para a construção do presídio nesse local. As incógnitas continuam, mas deixamos aqui o registro de alguns dados que obtemos anteriormente referente ao atual desativado campo de pesquisas Major Edsel de Freitas Coutinho, da sonda ionosférica, e de alguns participantes do anterior projeto da pesquisa e da própria torre de transmissão em Paula Freitas e da recepção em Gaspar, Santa Catarina. Inicialmente, você pode verificar na figura a iluminescência atmosférica à vista do espaço, que é um quadro do diagrama esquemático da ionosfera. A pesquisa iniciou pela Força Aérea Brasileira na década de 70 ao longo de 80, em conjunto com a Força Aérea Americana, onde em 5 de maio de 1980, o coronel americano Patrick J. O'Toole esteve em conjunto com os comandantes da Força Aérea Brasileira visitando este campo de pesquisa. Alguns civis e militares envolvidos na pesquisa: Dr. José Luiz Rodolfo Múzio, CTA São José dos Campos, São Paulo;
Capitão Basílio Baranoff, CTA São José dos Campos, São Paulo. Professor Fênix M. Ramírez Pardo, FURB, de Blumenau, Santa Catarina. Professor Dimas Moser, Gaspar, Santa Catarina. Técnico em Eletrônica João Luiz Olê, sonda de rastreio em Gaspar, Santa Catarina. Técnico José Hoffman, Gaspar, Santa Catarina. Operador Marlino Nicolodelli, Gaspar, Santa Catarina. Auxiliar técnico Geraldo Obert, sonda ionosférica Paula Freitas, Paraná. Auxiliar técnico Antônio FM Budal, sonda ionosférica Paula Freitas, Paraná. Encarregado Basílio Mandric, sonda ionosférica Paula Freitas, Paraná. Alguns vigilantes e motoristas em Paula Freitas, Paraná e Gaspar, Santa Catarina. E tantos outros que participaram deste anterior projeto. A sonda ionosférica de VLF, frequência baixa e muito baixa, com transmissor, diversos componentes, inclusive a válvula de cerâmica, gerando mais de 13.000 watts de potência, outros equipamentos montados em um trailer doado pela Chrysler americana, inclusive sintetizadores de vapor de rubídio, câmara térmica de precisão atômica, entre outros. Quanto à torre, ainda existente, 130 metros de altura, isolada do chão, pesando mais de 12.000 quilos e com vários estaios irradiantes. Em Gaspar, existia uma estação de rastreio que captava esse sinal que era refletido nessa camada da ionosfera, que aqui tinha sutil baixa ou mantinha a altitude acima já registrada. Neste término, ainda podemos citar que no pós-período desativado, este campo passou ainda, segundo parcerias da aeronáutica, para manutenções com a Universidade Espírita de Curitiba e posteriormente a própria Uniuv. Porém, atualmente não se tem outras precisas informações sobre como está sendo mantida as manutenções destas instalações da aeronáutica brasileira, pois encontra-se sempre com os portões fechados.
E vamos a um breve intervalo para institucionais e apoiadores e já retornaremos. É um instante só.